Dando continuidade aí à nossa videoaula do release, agora vamos falar aí do cadastro do produto, né? A gente chegou até a ver um pedacinho na outra visual, mas a gente tem aí uma nova tela de cadastro de produto. Assim como tem o cadastro do cliente, tem o cadastro do produto simplificado. A gente habilita aí no nosso menuzinho aqui, na engrenagemzinha. A gente vai habilitá-lo e vamos ver aí como é que ficou essa tela. A gente ainda assim, né, tem várias outras configurações aí que a gente vai ver. Mas a princípio essa tela fica assim, né? Deixa eu desativar aqui porque ela não fica assim. Por padrão, ela não vai em botões, ela vai em abas. Isso, ela fica assim, né? Tem aqui os campos principais aí do cadastro do produto, né? Grupo, subgrupo, unidade, marca, peso, tipo de fabricação, alocação. Tem os preços, tem o estoque, tem alguns outros campos aqui, código de barra, né? E aqui eu tenho algumas abas. Essas abas elas podem ser habilitadas, né? Ou não. A gente tem os processos, né? Tem as configurações do sistema, por exemplo, composição não. Tem uma dessas abas aí que tem acho que é composição. Quando o modo de produção está ativado, eu acho que ele habilita essa aba aí ou não. E tem as outras abas aí com os demais campos do produto, né? A gente tem aqui na aba outros, tudo agrupado, né? Informação de custo, nota fiscal, tá agora mais fácil de localizar. O giro de estoque, outros campos também, né? Aí algumas outras informações. Campo de controle de número de série ficou aqui nessa segunda aba. Os campos aqui é de alteração de dados no cupom, de preço ou de valor. O campo foi adicionado aí 3 informações a mais no nosso cadastro de produto, que os detalhes ou características, você pode escolher aí, e um campo de observações, né? Esses detalhes aí vai servir, por exemplo, se você acessar qualquer site hoje, que você visualizar lá, por exemplo, um refrigerador, vai ter uma série de informações sobre este produto, né? Você pode registrar todas elas aí, que se você estiver vendendo lá para o seu cliente, você precisar desse tipo de informação, você basta localizar o produto lá e passar a informação mais detalhada que se tiver no seu cadastro, para poder fazer uma melhor venda aí para o seu cliente. Um campo de observações gerais e um campo de imagens. Eu acho que eu tenho outro produto aqui que já tem uma série de imagens. Não. Aí eu tenho aqui o banco de imagens, né? Eu não tenho nenhuma imagem, mas vamos ver como é que ela funciona. Por padrão, o sistema vai armazenar sempre o diretório da imagem. Ele nunca vai salvar a imagem no banco de dados. Não para produto, né? A gente salva outras imagens no banco de dados, umas imagens lá do cadastro do cliente. Mas para produto não, porque senão vai ficar uma coisa muito pesada, né? Numa tabela que não pode, né? Que não pode ficar. A gente então vai salvar o diretório da imagem. A gente tem uma configuração que você pode utilizar um diretório padrão de imagens. Ou, se você não quiser usar um diretório padrão, você pode utilizar um diretório absoluto, que o sistema vai armazenar o caminho total da imagem
Essa configuração de ter um diretório para a imagem é bacana porque você não precisa ficar preso a uma unidade específica da máquina, né? Pode ter lá um diretório padrão e se você quiser mudar o local de suas imagens, você copia todas elas para um outro local e muda apenas o diretório padrão da configuração, né? Que fica aqui, diretório padrão de imagem, cadastro produto. No meu caso é esse, né? Então, se não tiver esse diretório padrão, o sistema por padrão vai utilizar o diretório absoluto das imagens. É assim que vai funcionar. Continuando aqui, eu tenho um botãozinho de adicionar imagem, né? Eu posso adicionar a imagem aqui e se eu tiver mais de uma imagem, eu adiciono a imagem aí do cadastro produto. Esse aqui é um botãozinho de zoom, né? Essa barrinha de rolagem eu posso dar um zoom melhor na imagem. E aqui eu navego entre as imagens. Posso deletar também uma imagem qualquer. Vai salvar só no momento que eu der o OK. Deixa eu voltar aqui. No meu NCM. Então tá aí a minha imagem. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A imagem não está salva no banco de dados. Está salva no diretório padrão. Então, se eu tiver um erro no diretório padrão, lá o sistema não vai localizar a minha imagem. Agora, segunda aba aqui, fiscal. Aqui eu tenho as informações fiscais do cadastro aí do meu produto. CFOP intraestadual, né? CFOP interno, CFOP interestadual, não consumidor ou consumidor final, NCM, o código SESH, os dados do NCM do ICMS, aqui o CST, CSOSN, este campo não tinha, agora tem. Os percentuais aí de MVA, redução, alíquota, as informações do PIS/COFINS, né, o CST de saída, barra de entrada, matriz de receita. Os outros campos aí, a gente deu uma resumida aí nesses campos, porque não precisava daquela tela enorme. Informação de PI, dados de combustível, né, e outros dados aí que compõem aí a parte fiscal do cadastro produto e a nossa tabelinha aqui de tributação adicional, né? Já tem vídeo aula disso também, né? Isso aqui funciona como uma alternativa em situações que a emissão da nota deva se comportar de forma diferente. Aqui está no cadastro produto, a gente tem umas regrinhas aí que fica nessa tabelinha aqui de tributação adicional. A parte de composição, isso daqui não mudou nada, continua a mesma. A parte de conversão, a gente juntou aqui o do código EAN com o do desmembramento, mas também continua a mesma coisa. E a tabela de preço, também a mesma coisa. O que a gente tem aí é mudanças principais nos campos do produto, aí, dos detalhes do produto e aquela informação no cadastro de produto, do cadastro de imagens, né? A gente tem aí agora sobre esses campos aqui de preço, né? A gente tem ainda mais informações que podem ficar habilitadas ou não. Uma delas é o markup e a outra eu não estou lembrado. Eu vou consultar aqui a minha tela para mim poder lembrar. Tá, é até bom falar. A gente tinha a configuração aí, tem, né, a configuração, que é a quantidade de dígitos do cadastro produto, né? A gente vai utilizar essa configuração agora
Antes era no config.ini, a partir dessa versão agora vai ser aqui nessa tabela. Então deixa de ser uma configuração por máquina e passa a ser uma configuração global no sistema. Vamos ver. Tem uma configuração também que era no config.ini, que é essa daqui, ó, usar campo calque preço em percentual, né, do cadastro do produto para calcular o preço de tabela pelo preço de 30 dias, né? Funciona assim: você tem lá o seu cadastro de produto e o seu preço à vista, seu preço de tabela é baseado no seu preço de 30 dias, no seu preço a prazo, né? Você tem um percentual que você diminui do seu preço de 30 dias no seu preço de tabela. Então, era no config.ini, agora é global. Você ativa ela por aí e você já vai estar utilizando agora pelo configuração global. Eu tenho aqui deixar visível os campos de markup do cadastro produto simplificado e deixar visível os campos de percentual de ajuste 30, 60 e 90 sobre o preço de tabela no cadastro produto simplificado, e também os campos de margem mínima no cadastro simplificado. Vamos ver aqui, eu vou habilitar tudo. A gente vai ver que lá no cadastro, aquelas configurações, aquela parte de preço lá vai ficar mais completa. Vamos ver aqui, eu não salvei, né? Eu tenho que salvar. Eu sempre esqueço. Então sim, sim e sim. Agora eu tenho aqui, né, mais completo aqui nossa parte de preço. O M aqui significa o percentual de markup, né? Tá tudo aí no hint. O A vai significar aqui o percentual de ajuste. Para cada um, né? O preço de 90 eu tenho um markup e o percentual de ajuste de 30, de 60 e 90. E os campos de margem mínima são esses dois aqui de cima. E aí, então, por padrão, ele vai totalmente somente os preços de tabela atacado 30, 60 e 90. E esses dois campos aqui de código de custo e desconto máximo. Você pode habilitar o de markup, pode habilitar o de ajuste e pode habilitar o de margem mínima. E ainda, também lá naqueles campos eu tenho algumas configurações adicionais, que para cada campo lá eu posso deixar visível ou não, né? No meu caso aqui, ó, primeiro é o nome do campo, segundo é o nome do componente lá da minha tela, e terceiro aqui é o nível do usuário para deixar visível, né? Se eu mudar essa configuração aqui, não vai ficar visível para o usuário. E terceiro eu quero que o nível, vamos supor, aqui eu quero deixar visível só para o nível 6. Ok. Só que tem um funcionário específico que é nível 6 que eu quero que ele veja, né? Aqui eu vou colocar o código dos usuários separados, né? Pool, ponto e vírgula. Eu coloco o código do usuário que eu quero ainda assim dar a permissão dele ver, mesmo o nível dele não sendo permitido, né? Vamos supor um usuário nível 5. Eu posso deixar essa configuração aí. O código do usuário 1 ou 5 vai ter acesso a este campo, né? É uma forma de dar permissão aí, baseando na regra do sistema, que já tem lá a tabela de processo e a tabela de exceções. Aqui agora o campo
que eu coloquei lá nível 12 de markup do preço de 60 dias, já não está mais visível aí na nossa tela. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu tenho aqui agora uma relação, né? A relação entre CST e CSOSN de CMS para validação no cadastro produto, né? Como agora eu tenho o CSOSN, eu tenho uma regrinha aí que eu posso utilizar agora no cadastro produto, né? Antes era meio que amarrado a algumas regras internas do sistema. Agora eu posso definir qual é a regra, né? Para cada CST, que o sistema trabalha em cima do CST apenas, né? Para cada CST eu posso trabalhar com tais CSOSN aí. Então eu configuro aqui, né? O 41, por exemplo, eu posso ter o 300 ou o 400, né? O sistema já vai com essas regrinhas aí, mas nada impede você, usuário, de fazer uma consulta com sua contabilidade para saber se essa regra, né, encaixa na sua situação e se você pode utilizá-la, né? Se precisar, você pode fazer alteração para ajudar aí na sua emissão de nota, né? E essa regra também vale para a emissão da nota fiscal de saída. Que mais eu tenho aqui ainda? Habilitar o uso de botões, né? A gente viu lá no cadastro de cliente. Eu também tenho o uso de botões no lugar de abas. Se quiser deixar a tela um pouquinho mais limpa, sem aquele monte de abas, eu posso colocar botões aí, fica a preferência. Eu tenho também, assim como o cadastro de cliente, uma configuração que permite a validação de campos, né, que o sistema não valida. Se tiver algum campo em específico que você quer que o sistema valide, você pode colocar aí, né? Como é que funciona? Eu tenho aqui o campo do banco e a mensagem para o usuário e o componente de foco. O componente de foco, eu vou utilizar esse atalho aqui, assim como no cadastro do cliente, Shift Ctrl Alt F10, né? Eu vou estar sobre o componente que eu quero e vou apertar esse atalho aí. O sistema vai abrir uma janelinha para você copiar o nome do campo do banco e o nome do componente. Aí você vai fazer, vamos supor, né? Eu não sei o nome, vamos supor que tem um campo lá, CFOP underline. Vamos supor que seja aquele campo lá que é o CFOP de interessadual para não contribuinte. Vamos supor que o nome dele seja esse. E aqui eu vou colocar a mensagem que deve ser apresentada, né? Mas o preenchimento obrigatório do CFOP interessadual para não contribuinte. E lá o sistema já vai me dar, se eu utilizar aquele atalho, o nome do campo. Vamos supor que seja esse, CFOPNC. Pronto, só salvar aqui. Quando o sistema for salvar o cadastro produto lá, ele vai verificar se esse campo aqui, se ele está preenchido. Se ele não tiver, vai dar uma mensagem: preenchimento obrigatório para o CFOP interessado ao não contribuinte, e vai jogar o foco na tela lá nesse campo. O cliente já funciona assim. Quem estiver utilizando aí não vai ter nenhum problema. Então esse é o cadastro produto simplificado, não tem mais nenhuma, eu acho, né? Não estou lembrando, mas são essas as informações aí que eu tenho para passar. Continuando aqui, vamos ver o que tem mais aqui. Tem aqui, gente, uma coisinha que é boa a gente saber. Para quem não sabe, aí eu vou reforçar. Nós temos
esse botão aqui, ó, atualizar NEC 15, que atualiza com base naquele programa que você baixa da Cefasa aí de Minas Gerais. A gente tem eles têm uma tabela de NCMs com seus respectivos MVA. O sistema simplesmente olha essa tabela e atualiza o MVA aqui na sua tabela de NCM. Agora em janeiro eles fizeram o favor de modificar o diretório padrão dessa instalação de. Então tem de ter muito cuidado para não você achar que tá. Você vai lá e baixa essa versão e está atualizando a versão anterior, né? E acha que está funcionando e não vai estar funcionando, porque eles mudaram, eles colocaram lá, além de mudar, né, a pasta padrão era CFMG, tudo junto. Eles colocaram um traçozinho lá, CF-MG. E além de mudar, eles esqueceram de colocar uma barra. Arquivo de programas barra CF-MG. Aí se você simplesmente instalar, ele vai criar no C da máquina uma pasta assim, arquivo de programas CF-MG, tudo junto. Eles não vão jogar na pasta arquivo de programas, né? Então a gente teve que mexer nesse anexo 15 aí para fazer essa correção aí, né? Que eles mudaram o diretório padrão. Não corrigiram ainda, e aí o sistema olha essas duas pastas, né, para caso olhe a pasta certa ou não, e ainda assim ele já abria, né, uma janelinha perguntando no diretório. E tem uma outra coisa que tem os itens do item 28, né, que é venda porta a porta. O sistema também vai desconsiderar esses itens, não vai jogar o MVA deles, porque não é o caso de venda porta a porta quem usa o nosso sistema. Eu esqueci de falar sobre a nota fiscal lá, mas eu tenho aqui na nota uma outra configuração. Essa daqui eu nem preciso mostrar, mas vou falar sobre ela. Que é o seguinte: eu tenho uma validação alternativa de série e subsérie para cada modelo de documento fiscal, na nota fiscal ou no frete, no conhecimento de transporte. Então eu posso utilizar essa validação alternativa. Por quê? Porque vira e mexe aparece aqui, eu estou entrando com a nota modelo tal e está pedindo série e não devia ter série. Então tem aqui essa validação alternativa. O sistema tem lá suas validações, mas ele vai trabalhar da seguinte forma: se o modelo que está dando a entrada no sistema está aqui, é o primeiro campo aqui, se ele estiver aqui, o sistema vai usar essa regra e não a regra interna dele, né? Se não estiver aqui, ele vai continuar com a regra dele lá. Então, por exemplo, modelo 7 está aqui. Aí o sistema vai fazer o quê? Vai olhar a série é numérica. Eu tenho um N. Aí ele vai validar se tem número. Se não tiver, ele dá erro. O preenchimento sem série, eu posso permitir sem série? Sim ou não? Se tiver em branco, vai deixar. Eu posso ter valores válidos aqui, né? No caso, eu não tenho. Então está em branco. A subsérie, da mesma forma, pode ser numérico ou alfanumérico. Eu posso permitir subsérie em branco. Faltou até falar aqui. Permitir sem série, permitir sem subsérie, eu posso permitir ou não. Só que os valores válidos é B, C ou D. Então lá o sistema vai fazer essa validação na subsérie. Só vai entrar com, se entrar com valor, só vai ser B, C ou D. Então essa é a validação alternativa do sistema aí. Agora, né? Isso mais é para o modelo 22. Ele toda hora aparece uma coisa diferente para esse modelo aí de telecomunicação. Então tem essa validaçãozinha que você pode utilizar agora.
reforçando, né, nota fiscal e conhecimento de transporte. Continuando, agora resta mais duas coisas relativas ao SPED fiscal. Eu tenho aqui no cadastro aqui, não, desculpa, movimento, SPED fiscal, manutenção do inventário. Isso porque a gente teve aí nesse início de ano uma alteração na tributação das mercadorias, né? Algumas tiveram a alíquota modificada e algumas deixaram de ser ST e passaram a ser tributadas. E existem algumas formas de que o sistema vai se comportar aí para você fazer essa informar ao fisco essa situação. Por exemplo, a parte do ressarcimento desse T que você tinha no seu estoque na data do seu inventário, dessas mercadorias, né, que eram ST e hoje é tributado normal, você pode fazer o pedido de ressarcimento dessa ST. Isso é feito através do arquivo 88 no arquivo do Sintegra. E tem a outra parte que é a mudança de tributação que você deve informar lá no arquivo do SPED fiscal. Aí então, essa tela é feita para auxiliar você a fazer identificar essas mercadorias e identificar para o sistema quais são essas mercadorias para poder colocar nos seus arquivos fiscais. Primeiro, aqui você consulta o seu inventário, a data do seu inventário que você vai aplicar as suas modificações. Você pode fazer uma consulta por produto ou por uma lista de NCM. Essa aqui é a mais interessante. Você pode digitar aqui a sua lista de NCM, separada aqui por vírgula. Pode ser NCM completo, ou pode ser o início do NCM, né? Isso é você que vai ter de analisar. A sua contabilidade deve te auxiliar aí nessa situação. Então aqui você vai fazer a consulta, o sistema vai trazer a lista do seu estoque, né? Com base nas informações que você colocou aqui. E você vai manipular os dados agora para saber, né, para informar o sistema o que o sistema deve fazer no momento de gerar o arquivo. Eu posso também, né, fazer depois que eu gerar os arquivos aqui, eu posso gerar a consulta aqui. Eu posso validar com a minha contabilidade, né? Eu posso exportar para Excel aqui. E mando para a contabilidade. Tá certo, né? Tem todos aqueles campos lá que está naquela tela. Eu vou falar sobre ele. Você pode exportar aqui antes de fazer qualquer coisa, né? E passar aí essas informações para a sua contabilidade. É um relatório até, né? Aí eu tenho aqui esses campos de seleção, né? Seleção, desseleção, selecionar tudo, ou desselecionar tudo. Eu tenho alguns filtros que vai de acordo com o tipo de arquivo. Se eu vou usar a condição I, ou e tem um filtro aqui por CST, né? Não tem nada. Se essa filtro, né, com base na consulta que é feita aqui em cima, ele filtra algumas mercadorias para eu poder selecionar e fazer a aplicação da informação nos botões abaixo. Que é, vamos lá, tipo 88 Sintegra, né? Como eu expliquei, o tipo 88 até onde a gente está sabendo, para o Sintegra é o ressarcimento da ST. Então, se essas mercadorias aqui, vamos supor, todas elas devem aparecer no meu arquivo do Sintegra para poder fazer o ressarcimento, eu vou marcar o tipo 88 e vou aplicar, né? Aí o sistema vai aplicar o 88 em todos esses itens que estão selecionados.
ele vai tirar o 02, 03, 04, por exemplo, deste item e vai colocar apenas 88. Né? É assim que funciona. Né? Todas elas agora estão marcadas com o tipo 88. Né? Só para saber, o tipo 88, que é restituição lá no arquivo eletrônico, é restituição da ST. Né? Se eu tenho aqui, por exemplo, estoque de 20 unidades desse pote plástico aqui, 200 gramas, lá no meu estoque no dia 31/12. O arquivo eletrônico lá, o tipo 88, ele pede todas as notas que houver ST. Né? Então o sistema vai procurar 20 unidades de mercadorias em notas anteriores ao dia 31/12 com ST e vai colocá-las no seu arquivo. Se ele não achar 20 notas, se ele achar 20 notas, não, 20 unidades, se ele achar 15, ele não vai colocar 20, ele vai colocar 15, porque ele não achou as outras notas com valor de ST. É assim que funciona. Esse é o tipo 88 do Syntegra, né? Agora a gente tem os outros tipos, que são os tipos 2, 3, 4 e 5, que é o tipo do SPED fiscal, lá o bloco H, o bloco de inventário. Eu tenho esses tipos lá nesse bloco H, alguns, o que eu conheço é o 2, né, que é o mudança de tributação. Quando eu informo o tipo 2 lá no inventário, eu estou dizendo que houve uma mudança de tributação. Então, ele me pede informações adicionais das mercadorias. Ele vai me pedir lá o CST de CMS, que são os outros campos aqui do final, a base de CMS e o valor de CMS. Né? Então, eu vou selecionar todo mundo, né? Eu vou fazer a minha consulta, vou ver aí o que eu preciso e vou configurar assim como está me pedindo o arquivo lá. Né? Você precisa saber com sua contabilidade qual que é a informação que você vai jogar aqui. A gente não sabe te informar, né? Mas a gente fez o máximo aqui para poder facilitar no momento que você for prestar essa informação. Por exemplo, eu quero utilizar o CST do meu cadastro produto, né? Então, eu vou marcar aqui, vou usar o CST do meu cadastro produto. Eu posso usar um CST específico aqui e alterar os itens que está selecionado, se ficar desmarcado. Não, eu quero usar o do cadastro produto. Ok. Agora, eu quero usar a base de cálculo ICMS, né, digitado. Então eu deixo aqui desmarcado e digito aqui. Ele vai aplicar para todos os produtos que tiver selecionado. Não, eu quero usar o custo como base de cálculo. Ok. Né? Aí, como eu uso o custo, eu posso usar um fator de conversão. Ou usar MVA. Né? Eu não sei se será o caso a MVA, mas está a opção aí também. Eu quero usar tenho de usar um fator de conversão aqui. O custo é a própria base. Se for isso, eu deixo 1 aqui. Aí por padrão do sistema, para jogar o custo total. Para esse item, por exemplo, 3,86 seria a base CMS. Né? E se não, eu quero aplicar aí 25%. Eu preciso aumentar. A contabilidade falou que eu preciso aplicar aí 25%. Em cada mercadoria, eu vou colocar aí. E eu tenho por último usar a alíquota da mercadoria para fazer o cálculo. Né? Ele vai buscar lá no cadastro produto a alíquota. Se achar, ele vai fazer o cálculo. Se não, vai ficar zerado. Eu vou deixar uma padrão aqui e vou mandar aplicar nos produtos que estiver selecionado. Aí tá aí. Tá vendo aqui? Para a maioria dos produtos ele não ia achar a alíquota nenhuma. Tá tudo 0,60. Né? Eu vou deixar aqui. Selecionar tudo de novo e aplicar 0,00. Tá aí. Feito. As informações estão gravadas no inventário. Né? Vou marcar aqui o tipo 82 também. Né? O tipo 02. E o tipo 88. Aí você vai ter de ver a situação, né? Eu acho que um não vai junto com o outro, não. O tipo 2, que mudança de alíquota, não deve ir com o tipo 88. Você vai ter de analisar com a sua contabilidade a situação e vai
fazer a sua configuração. Aí que tá. Aí do jeito que tá aqui, o sistema, no momento lá que você estiver gerando esse SPED fiscal, aqui é SPED fiscal, e você vai marcar o bloco H, marcar o bloco H, vai informar a data do inventário e vai gerar um arquivo, né? Aí o sistema vai naquela data de inventário lá, 31/12/2015, e vai procurar se existe algum tipo 2. Se existir, ele vai gerar o tipo 2 e vai colocar todas as mercadorias lá. E vai procurar o tipo 3, vai procurar o tipo 4, vai procurar o tipo 5. São 5 tipos que tem lá. Se ele não achar, ele não gera, né? Mas se ele achar, ele gera. O tipo 1, por padrão, ele vai gerar. Sempre vai gerar, né? Tem uma pergunta agora, né? O sistema, se eu iniciar aqui, ele vai perguntar: desejo gerar o tipo 1, movimento do período, uma coisa assim. O tipo 1 é o padrão que sempre foi no mês de fevereiro. Aí se você der o não, ele não vai gerar o tipo 1, aí vai dar erro lá. Por exemplo, no mês de fevereiro, vai dar erro se eu marcar o bloco H e não informar o inventário. Eu tenho também agora uma outra configuração, que é uma configuração aí da subscrição tributária em nota fiscal de saída. Por padrão, antes, quando havia ST destacado nas notas de saída, o sistema só colocava no arquivo do SPED fiscal se o cliente, se a empresa que emitiu a nota, que você, né, usuário, tivesse inscrição estadual de substituto lá no estado onde você, para o estado que você emitiu a nota. Fica lá no cadastro da empresa, tem um botãozinho lá, ST, que lá tem o cadastro das inscrições por estado. Aí o sistema, por padrão agora, desconsidera essa regra e sempre vai gerar o valor da ST quando houver o caso da nota de saída destacada com ST, né? Ok. Se eu quiser usar a mesma regra de antes, eu venho aqui e coloco não e já vai funcionar. E algumas situações, quando a ST é maior, a ST de saída é maior do que a compra, você deve informar um código. Esse código era padrão antes, 149999. Agora, alguns estados tiraram esse código padrão e exigem um código diferente. Você pode colocar esse código aí por UF, né? Porque o código é padronizado por UF. Você pode digitar ele aí e fazer a emissão do seu arquivo. Então é isso aí, essa videoaula é só isso. Temos aí 50 minutos da outra, mais 38 dessa. Até mais.